Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mais uma vez aqui para você do YouTube, né? Nós temos aí feito vários vídeos aqui para o YouTube. E hoje eu quero fazer mais um vídeo, tá? Tô aqui gravando mais um vídeo. Os últimos vídeos que eu gravei foram vídeos sobre jejum. E em um dos vídeos lá sobre jejum, né, eu falei sobre jejum unido com oração. Então, tem vários vídeos sobre oração aí, mas tudo pequeno. Então, nós vamos estudar mais sobre a oração. Tá? Eu vou pôr aqui na playlist oração. E eu vou continuar com o jejum. Tá? Então agora, hoje eu estou postando sobre oração. Tá? Esse vídeo é sobre oração. E nós vamos continuar postando sobre jejum. Depois eu estou preparando para me falar ainda sobre o Espírito Santo. Né? Mas hoje nós vamos falar sobre oração. Não é mesmo? Então quero que você vai abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Você vai lá para a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no canal, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Ative o sininho das notificações e dê o seu like, tá bom? Nós vamos começar aqui o primeiro vídeo sobre oração. Deus vai estar dando a bênção, o milagre e a vitória em nome de Jesus, tá bom? Então se inscreva no canal, dê o seu like para que a plataforma entenda que você gostou, tá bom? E ative o sininho das notificações, tá bom? Vamos lá, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui é a carta de Tiago. Você vai ver que esse Tiago aqui não é o apóstolo, é o irmão de Jesus, que era pastor da igreja de Jerusalém. Nessa carta dele, ele começa a falar no versículo 15, versículo 14, ele começa a falar: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Presta atenção. Se você for ver desde do Velho Testamento, lá de Abraão, Isaac, Jacó, se você pegar antes Noé, se você pegar antes Sete, Enoque, se você pegar Adão, você vai ver eles tinham uma convivência com Deus, eles tinham um relacionamento com Deus. Esses homens, Adão, Sete, Noé, Enoque, a Bíblia fala: andou Enoque com Deus e não se viu mais, que Deus para si o tomou. Tá entendendo? Então, oração é o meio que você comunica com Deus. Oração é um diálogo, não tem que ser um diálogo. Oração é um diálogo. E o que é diálogo? É duas ou mais pessoas conversando.
Se eu chamo você para uma conversa e só eu quero falar, isso deixa de ser um diálogo para ser um monólogo. Tá entendendo? Deixa de ser um diálogo para ser um monólogo. O que é um diálogo? Duas ou mais pessoas conversando. O que é um monólogo? Quando eu te chamo e só eu falo. Pronto, falei, acabou, saiu. Oração não, oração é um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Só que numa boa educação, todos sabem, vocês que estão me vendo aqui no YouTube sabem, que é falta de educação eu falar com você e dar as costas e sair. Eu nem estou falando no mundo espiritual, não. Estou falando aqui no mundo material. É falta de educação. Quando você chama a pessoa para conversar, você fala, dá as costas e vai embora. Tem muitas pessoas que fazem assim com Deus. Ora, acabou de orar, fala, em nome de Jesus, amém. Levanta e sai. Isso é falta de educação. Isso é cristão que não tem educação, não tem um pingo de educação. Oração é um diálogo. E como Deus vai falar com você? Olha aqui. Através da palavra. Porque muita gente espera Deus falar com ele através da profecia, através do dom da revelação, através usa de uma pessoa para ter um sonho com você, uma visão com você. Tudo bem, Deus pode agir desse jeito. Mas a primeira revelação de Deus é a palavra escrita, é a Bíblia. Se eu oro a Deus, peço a Deus uma resposta, mas depois que eu acabei de orar, falei amém, eu não vou aqui ler uma palavra, eu não vou sentar para me ler uma palavra, eu não vou procurar aqui ter um relacionamento com Deus ali. Como é que eu vou arrumar para me ouvir a Deus? E a oração, ela tem essa importância. Você vê que Deus vai falar com Noé. Noé, olha aqui, estou indo lá no Velho Testamento, hein? Noé, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma arca, ó, vou arrepender de ter feito o homem, vou destruir o homem, você vai fazer uma arca que eu vou destruir o homem. E Deus vai dar ali as medidas, tudo, para o Noé. Você vê que tem um diálogo ali. Você está entendendo? Tem um diálogo ali. Você vê Abraão, mais para frente, pega água para mim, filha. Abraão tem um diálogo entre ele e Deus. Quando veio os 3 anjos, não foi só Abraão que falou, não. Os anjos também falaram. Abraão falou de um lado e os anjos falaram do outro. Oração é um diálogo, querido. E a importância da oração. A importância da oração para a vida do homem. Você vai ver nos próximos vídeos que eu vou gravar sobre oração, que Jesus, ele orou. Jesus, ele orou. Você vai ter vários versículos na Bíblia falando sobre oração. Você vai ver que Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, você vai ver que ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graça, apresentei os vossos pedidos a Deus. Como é que eu vou apresentar o meu pedido a Deus? Através da oração. Aqui nessa playlist que você tá, tem uma oração aí de meia hora pela família. Aqui tem Pastor Arlindo Teodoro. Como é que você vai apresentar os seus pedidos a Deus? Paulo falou Filipenses 4 e 6, pela oração. Tiago escreveu lá, 5,16, 5,14, a oração da fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos.
Ele falou, Tiago 5,14, que a oração da fé salvará o doente. Olha o poder da oração. Se você não orar, você não vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Estava andando aqui pelas redes sociais aqui e tal, que eu trabalho à noite e eu tenho o meu cronograma da noite de trabalho, tá entendendo? E tem um momento ali que eu pego alguns vídeos, eu gosto de ver vídeos africanos, tá? Eu gosto de ver aqueles pastores africanos, eu gosto de ver aqueles vídeos de lá, dos pastores africanos e alguns pastores daqui também, que edifica a gente, tá entendendo? Então fico, alguns pastores daqui, eu não gosto desses vídeos de, falar a verdade com você, de debate, um falando mal do outro, eu não gosto, não, acho que isso aí não, cada um tem um gosto, o meu gosto é esse, eu não gosto, então eu prefiro um vídeo de estudo, um vídeo com a palavra, e eu tava vendo um rapaz falando que o pai dele, lá na Angola, ia para a igreja sexta-feira à tarde, só saía domingo de manhã, orando a Deus, clamando a Deus, para ele pregar domingo de noite. E os cultos lá, no domingo, começa domingo, 9 horas da manhã, e aquilo se estende até a parte da tarde. E o pai ia para a igreja 9 horas da noite da sexta-feira, 6 horas da tarde, quer dizer, da sexta-feira. A importância da oração na sua vida. Na minha vida, nós temos que ter esse momento de oração com Deus, e Jesus vai ver, nós vamos falar nos outros vídeos, lá no Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre oração, a oração eficaz, eu pus o nome nessa oração de oração eficaz, Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus falando sobre a oração, fala assim, olha, e tu quando orares, não sejais como os hipócritas, capítulo 6 e versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu pai que vê em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. A oração mais eficaz que tem é quando você entra para o seu quarto ou o seu aposento, como é que está aí na sua tradução da sua Bíblia, entra para ali, você fecha a porta. Não fica ninguém, irmão, momento de oração não é momento de ter grito de criança, irmão, você tem que estar num lugar calmo. Pastor, como que a minha casa vai estar calma? É cheio de menino. Meus queridos, existe um horário aqui na minha casa, só aqui tem, de menor tem 3, mais a minha esposa, mais eu. Tem um momento aqui que eu escuto até os marimbons, como dizia minha mãe, as pernas dos pernilongos. É 11 horas da noite. Eu vim aqui para a sala, onde tem um outro vídeo que eu gravei sentado no canto do sofá aqui. Eu vou aqui para a sala, então eu vou ajoelhar, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, depois eu vou ler a palavra de Deus. Faça isso, meu querido. Faça isso, pastor, mas eu tenho que trabalhar no outro dia. Não preocupa não. Deus, quando ele tem um propósito na sua vida, ele te vai restituir a sua força. Está entendendo? Paulo, você vai ver Atos capítulo 9, quando Paulo foi derrubado do cavalo, Paulo vai ter aquele diálogo com Jesus, ele vai para dentro da cidade, ele vai passar 3 dias jejuando e orando, para Deus responder ele. Deus respondeu, mandou Ananias. Você está entendendo? Paulo, quando chegou numa cidade, lá não lembro se é Corinto ou qual não me lembro, ele achou as mulheres na beirada do rio, fazendo o quê? Orando. Paulo em Filipos, quando ele entra, expulsa o demônio da mulher, ele vai ser preso, aí vai falar, e próximo da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e orava ao Senhor. Pronto, olha aí, orando de novo. A oração, meus amados, ela é muito importante para a sua vida espiritual. Jesus, ele orava. Eu acho que é Marcos 1,35. Deixa eu ver se é Marcos 1,35 aqui, você quer ver? Vou te mostrar só um dos outros vídeos, nós vamos tratar mais disso. Falta 6 minutos para me acabar.
Marcos 1,35, vou passar só esse versículo aqui para você. Eu estou te mostrando como é que eu vou te falar? A importância de você ter uma vida de oração. A importância de você orar. Orar sem cessar, como Paulo fala em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Orar sem cessar. Você vai ver outro versículo aqui que Paulo fala, orai a todo tempo. Você não tem que ter que, eu vou orar só tantas horas por dia. Não, você tem que estar em oração a todo tempo. Você está no seu trabalho, você está orando. Você está na rua, você está orando. Você está dirigindo, você está orando. Mas pastor, eu vou bater o carro. Não, você está orando no Espírito. Não precisa fechar os olhos. Você vai ver que Jesus, em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, ele começa o ministério dele com o quê? Jejum e oração. Jesus jejuou. Se jejuou é lógico. Ele estava orando, clamando ao Pai. Jesus várias vezes ele saía. Em Marcos, capítulo 1, versículo 33, se eu ver aqui, vai falar. A Bíblia vai falar que Jesus, e logo saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André. Presta atenção. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar que Jesus orava sozinho em Marcos 1,35. Você quer ver, ó? Marcos 1,35. E levantando-se pela manhã, muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Estamos falando de Jesus. Jesus, ele orava. Você pode ainda ir aonde? Lucas 5,16. Lucas capítulo 5, versículo 16. É o último agora, para esse vídeo, continua no próximo. Lucas 5 e 16. Vamos ver aqui. Porém, ele se retirava-se para o deserto e ali orava. Presta atenção, Jesus, o Filho de Deus, aquele que falou lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque foi ungido, eu fui ungido para pregar salvação aos cativos, liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos. Aquele Jesus, aquele que o Espírito Santo desceu sobre ele lá quando João Batista batizou ele, aquele Jesus, ele tinha uma vida em constante oração. Ele tinha uma vida em constante oração. Eu vou te mostrar nos outros vídeos várias vezes que Jesus saiu para orar, saiu para o deserto para orar, a ponto dos discípulos ir atrás dele e falar assim, olha, o povo está te procurando. Porque Jesus tinha saído para orar. Quando ele ficou sabendo da morte de João Batista, ele foi para um lugar deserto e ali ele foi orar. Então nós temos que ter uma vida em oração. Nos próximos vídeos aqui vai estar escrito oração parte 1, oração parte 2. Esse vídeo aqui é a importância da oração para você. Jesus orou. Paulo orou. Atos capítulo 9, você vai ver. E em vários momentos da vida de Paulo, você vai ver Paulo falando que estava orando. Pedindo oração à igreja. E falando para o povo deveria orar. Assim deve ser você, meu amigo, meu irmão. No final desse vídeo, 1 minuto, 50 segundos para me falar com você. Não deixe de orar. Não deixe de falar com Deus. Não deixe nem 1 minuto de falar com Deus. Você começa orando 5 minutos, depois passa para 10, depois passa para 15, depois passa para 20. Quando você assustar, você está orando 1 hora, você está orando 2 horas. Mas Deus vai falar com você. Você vai passar os seus pedidos para o Senhor mediante a oração. E Deus vai te dar a bênção e a vitória. A importância da oração é um diálogo com Deus. Você fala, depois da oração, senta, abre a sua Bíblia, lê nem que for um versículo, você vai ver, Deus vai falar com você. Fique na paz e até o próximo vídeo. Essa é a sua primeira parte. Em nome de Jesus Cristo,
o nosso Salvador. Amém? Fique na paz, ó, não se esquece, dá o like, se inscreve no canal, tá bom? E vai no sininho, ativa o sininho, que vai ter vários estudos aqui sobre a oração. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe.